com vocês. Espero que eu tenha mais sucesso no meu compartilhamento hoje. Só um instantinho, gente. Janela, aqui. Como é que está aparecendo aí para vocês? Deixa eu colocar no modo apresentação, vamos ver. Vou interromper um pouquinho e vou tentar de novo. Espera aí. Para mim estava bom. Tá bom? Existe uma maneira que eu posso enxergar vocês mais os slides. Aqui, para mim, acaba que o slide cobre todos. Eu gosto também de poder enxergar alguns. Ricardo, mas se você quiser deixar naquele modo, mesmo sem ser apresentação, estava dando para ver bem. Tá, vamos lá. E aí você consegue ver a gente também. É. Não, peraí, deu alguma coisa errada aqui. A apresentação fechou. Vou abrir ela novamente. Não. Agora? Agora sim. Ok. Bacana. Então, hoje nós estamos aí na sequência, né, do capítulo 11, o neoplatonismo. A gente viu o helenismo, então os filósofos helênicos, né? E agora nós vamos entrar no período do Império Greco-Romano, onde já vai haver um sincretismo entre o pensamento grego e o romano, e com grande influência de Platão sobre os filósofos. Nós vamos olhar, então, quando a gente encontra a expressão neoplatonismo, é os seguidores de Platão. Deixa eu colocar aqui, trocar um slide. Vou ler a reflexão para vocês, tá bom? Reflexão. O castigo do pecado pode ser uma pena eterna? Orígenes nega que um ser possa querer para todo sempre ser pecador. E como todo pecado, cedo ou tarde, envolve infelicidade, ele não pode ser objeto da vontade permanente de nenhum ser consciente. Portanto, todo ser é dominado pelo desejo de felicidade. Orígenes compreendeu que Deus revela a sua maior sapiência em criar seres livres, permitindo até que dele se afastem. Porém, ao se afastar dele, o ser percebe que se afasta da felicidade. O retorno se faz naturalmente. E a isso chamamos de teotropismo, um movimento em direção a Deus, né? Com o entendimento desse desejo humano, a divindade iria manter algum ser de sua criação em estado infernal e perpétuo? O Orígenes aí, que é comentado nessa reflexão, é um neoplatônico. E ele é um padre da igreja primitiva, aquilo que é chamado os primeiros padres. Orígenes é um dos mais sábios dos primeiros séculos. Ok? Nós vamos ter aí uns slides dedicados ao Orígenes. Então, vejam que aí nós vamos ter, então, a filosofia se mesclando com as questões religiosas, místicas, metafísicas. Apesar da filosofia grega ter caminhado
com Leucipo, com Demócrito, para um materialismo, um atomismo, até mesmo com Aristóteles, a necessidade de se tratar as questões metafísicas continuou presente. Por isso que Platão sempre se atualiza. Por isso que Platão sempre é discutido, e foi, então, pela nossa necessidade de discutir as questões da vida, do sentido da vida, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, onde está o céu, o que é o inferno. São questões metafísicas. O espírito, ele vem, já existe, ou ele nasce na concepção. Entre inúmeras outras coisas, é que Platão sempre se atualiza e foi muito debatido e discutido nesse período onde o cristianismo nascente se defronta com a filosofia grega, formando um sincretismo que é desafiador filosoficamente. Ok? Então, se vocês olharem aí a reflexão, é uma reflexão metafísica feita por um padre que está buscando argumentos filosóficos para fundamentar a teologia. E é uma coisa que foi muito corrente na época. Eu indiquei o filme Alexandria, muitos aqui eu acho que não viram, mas a gente vai perceber, né, como até o Irair já deu uma pincelada para nós aí do livro, esse embate constante entre os gregos, que são considerados pagãos, e os cristãos, por inúmeras controvérsias. E no centro dessa controvérsia maior está a Biblioteca de Alexandria. E a gente vai olhar aqui um pouco também o que é essa Biblioteca de Alexandria e o que ela representava para os gregos. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vou passar para o próximo slide. Quem poderia ler a introdução? Pode ler do livro ou do slide, fique à vontade. Nos slides, eu, em alguns momentos, cortei algumas frases para simplificar um pouco mais o texto. Mas não há problema se ler na apostila. Eu posso também ler, eu vou ler aqui do livro. Eu posso ler. Pode ler, então. Então vai. Fique à vontade. Quem se manifestou primeiro, Maria de Lourdes ou Priscila? Vai, Priscila. Quer que leia, Maria de Lourdes? Pode ser? Não, vai, Priscila, Então, vai. Então tá bom, vou ler aqui. Introdução. O neoplatonismo acompanhava, de certa forma, o período de ascensão, apogeu e queda do Império Romano, que vai de 150 anos antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Neste período, destaca-se a importância de Alexandria como centro de irradiação de cultura e conhecimento, de maneira particular, o neoplatonismo. O platonismo obtém um novo fôlego a partir do último século anterior a Cristo. O berço desse respiro é o foco de interseção entre o Oriente e o Ocidente, Alexandria. Metrópole cultural do início da era cristã. Cidade fundada por Alexandre Magno e vivencia da cultura helênica fora da Hélade. Centro cultural e intelecto religioso de arrojada síntese filosófico-religiosa. É neste clima que nasce o misticismo racional, numa roupagem chamada neoplatonismo. A morte de Alexandre o Grande, aos 33 anos, em 323 a.C., deixa seu grande império a 3 dos seus generais. Um desses, Ptolomeu,
se tornou o representante macedônico do Egito, dando assim origem à dinastia dos faraós ptolomaicos. Ptolomaicos, é isso? Isso, Homens, homens e mulheres, estas denominadas Cleópatras, indo até 30 antes de Cristo. Com Ptolomeu, 12º, e Cleópatra, 7ª, a partir de então, o Egito passa a ser dominado pelos Césares romanos. Posteriormente, do século V, irá fazer parte do Império Bizantino. E logo em seguida, passa ao controle dos persas, o árabe muçulmanos, no século VII depois de Cristo. O apogeu dessa cidade se dá com Ptolomeu III. Estes 3 primeiros faraós são empreendedores de grandes construções. Ok, obrigado, Priscila. Então, vejam que esse é um período de grande transformação e a importância de Alexandre o Grande para a disseminação da filosofia, porque Alexandre o Grande permitia, e a gente sabe que Alexandre o Grande era afeito à filosofia por ter como tutor Aristóteles, ok? E também, uma questão bastante importante para nós cristãos, é que nós vamos encontrar no grego, na língua grega, que é, então, disseminada através das conquistas de Alexandre, o terreno fértil numa linguagem única, universal, para a expansão do evangelho. Imaginem, vamos dizer assim, uma terra globalizada da época. A globalização hoje, ela passa muito pelo idioma do inglês, que é uma linguagem única, que atende a diversos povos nas transações comerciais, econômicas. Eu, por exemplo, me acostumei na empresa, na Embraer, a gente vê, então, português conversando com francês no esforço danado para falar o inglês. O brasileiro conversando com o francês, a gente falando, usando uma terceira língua. E ela, então, facilita a comunicação. Então, se a gente for parar para pensar, através das mãos de Alexandre o Grande, por mais sanguinário, por mais conquistador que ele seja, ele globalizou a Europa da época. E aí, então, depois vem os apóstolos, todo o cristianismo nascente, e encontra, através da língua grega, um berço fértil para comunicar o evangelho. Tanto que os primeiros manuscritos do Velho Testamento, dos evangelhos, muitos estão na língua grega. Septuaginta, entre outros. Ok? Então, quando a gente se fala em acontecimentos históricos, nós temos os acontecimentos históricos que são da história, observado por historiadores e filósofos, pensadores, mas tem também a história espiritual do planeta, que essa está nos bastidores. Eu me lembro de uma época que eu tenho bastante um interesse sobre esse assunto, mas por que Alexandre o Grande? Por que Justiniano? Por que Constantino? Por que através dos romanos? E aí eu vou encontrar em Emmanuel o seguinte ensinamento, que somos nós que fazemos a história. E, ao questionar a qualidade dessas pessoas que fazem a história, a resposta do mentor espiritual foi o seguinte: onde estão as águas límpidas? Onde estão as fontes cristalinas? Não há.
O que há são águas barrentas, lamacentas, fontes contaminadas. E aí o mentor fala, é com elas mesmo que nós vamos atuar, agir. Essa informação foi bastante esclarecedora para mim, no sentido de responder por que as coisas muitas vezes são como são, né? Ok? Quando a gente leva em conta o lado espiritual. Joelma? Às vezes eu tenho uma dificuldade de entender, né? Eu gosto muito de história, eu, né, tenho uma certa compreensão histórica. Espiritual, às vezes eu fico meio assim, porque assim, é tanta violência, né? Eu falo assim, mas como que o mundo espiritual permitiu, né? Hoje eu acredito que somos cristãos, aqui chegou até nós o conhecimento de Cristo pelas cruzadas, sabe? Que eu sou assim, nossa, não gosto nem de pensar, né? A gente se estabeleceu em cima de sangue, né? Então, isso parece que complica um pouco, sabe? Dentro da minha cabecinha. Sim, e é natural. Então, somos nós que fazemos a história, né? E o interessante, e quando Jesus lá, ele fala assim, que por minha causa, irmão se voltará contra irmão, ele não está dizendo isso como quem está incentivando isso. Ele diz isso como quem está constatando o que nós faríamos no futuro. Então, assim, quando a gente pega o estudo, quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, quando a gente pega no Apocalipse o livro que descreve as guerras, descreve a seca, os problemas climáticos e todas as coisas mais, eu entendo que há uma espiritualidade que sabe que nós, na nossa natureza espiritual, ainda vamos caminhar por esses caminhos, mas que somos nós que devemos construir a história. O exercício do livre-arbítrio é sagrado. É difícil sim, Joelma, concordo com você, o sentimento de injustiça vem mesmo, né? Agora, não compete a nós fazer a justiça com as próprias mãos. Então, é o exercício da fé, da confiança em Deus, de que Ele reparará todas essas questões. Como deve ter reparado na questão das cruzadas, todos os injustiçados, né, daquela época. A gente tem que transportar esse pensamento ao longo da história, porque senão a gente perde aquele sentido principal para nós, né, de que a vida não é algo ao acaso. Que mesmo as coisas que a gente tem dificuldade de entendimento, que nos chocam, são permitidas e têm uma razão, que muitas vezes não tem uma resposta clara, cristalina, que vai botar uma pá de cal sobre aquele assunto. Mas é através da fé, e a gente pede, então, quando a gente pensa nas palavras de Jesus, né, que as mulheres chorariam nos montes, né? Então, confiança de que nessa grande nau que nós estamos aqui, esse navio, não está à deriva no mar, né? Pode até balançar, pode até ter ondas e tudo mais, mas a deriva não está. Levantaram a mão, que levantou primeiro. Não, eu só queria colocar, né, as questões que eu comentei com vocês. Mas, assim, eu acho que o Espiritismo, ele traz algumas respostas, né? Desses questionamentos. Com o passar do tempo, então, hoje a gente vê causa e efeito. Então, hoje eu tenho uma compreensão em relação a essas questões que eu coloquei. Mas é bem complexo, né? Até hoje, se a gente mesmo, assim, se for falar muito, a gente é perseguido também, né? Então, é bem complexo. Sim. Não, e é complexo. Eu já tive vários círculos de amigos, tem um grupo que eu participo, onde a gente conversa bastante essas questões, né? Que nos tocam bastante, diariamente. A gente sabemos, e o grupo, não temos uma resposta cabal para isso ainda, né? Essa é a questão da filosofia mais difícil que tem, que é a teodiceia. Por que do mal no mundo? Então, assim, são coisas que inúmeros pensadores, filósofos, debruçaram sobre isso. A doutrina espírita tem parte da resposta, né? Consegue
Por exemplo, nós vamos ver hoje, né, a questão do círculo de ferro, onde o espírito está aprisionado, que os gregos colocavam, que é semelhante à reencarnação. E a reencarnação é uma das respostas, que é uma das variáveis que busca essa resposta. Né? Mas sempre vai parar aquela pergunta, né, que é comum, até a criança faz, o jovem faz. Ah, mas Deus não podia ter feito diferente? Essa pergunta vai ficar sempre no ar, né? Nós procuramos analisar dentro daquilo que nós temos, e aí realmente a limitação humana, limitação nossa nesse assunto ainda paira. Vamos torcer que no mundo de regeneração e novas oportunidades tenha mais esclarecimentos ainda a essa questão. Patrícia? Eu só contribuindo, eu acho que assim, né? Para cada época, o ser humano tinha uma capacidade de compreensão, né? E para aquela época, a compreensão era talvez mais bruta, assim mesmo. E talvez daqui a algumas gerações ainda vão olhar para trás e vão olhar para nós e falar assim, nossa, mas por que eram daquela forma? Por que já não podia ser melhor? Então, acho que a gente está numa escala aí de evolução, mas que lá atrás, para que as pessoas pudessem entender, tinha que ser dessa forma. Hoje a gente já tem uma capacidade um pouco melhor e mais para frente outras pessoas terão mais ainda. Eu acho que segue conforme o grau de capacidade de entendimento. Eu acho que dessa forma eu, pelo menos, consigo entender o porquê de tantas guerras, tantos sangues lá atrás, né? Sim, perfeito. Mais alguém? Comentário? Acho que Maria de Lourdes, no Irair. Eu só quero contribuir com a amiga Joelma. Essa angústia dela aí já foi também minha, não resolveu ainda a leitura, mas ajuda. Leia, se você não leu, leia esse livro, não sei se você está vendo na minha câmera, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu abri aleatoriamente, rapidinho aqui, e fala justamente, colocaram um dos derradeiros marcos nas guerras da cruzada. Então, após essa época, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Então, talvez tenha alguma resposta a essa sua angústia. Poxa, eu tenho a informação católica, sei lá, a origem católica, a imposição das cruzadas, mas aqui, o espírito, o time dos espíritos começam a agir. Eu recomendo esse livro para todos. Você, se não leu ainda, pode responder alguma coisa, tá, Joel? Maria de Lourdes. Oi, também uma contribuiçãozinha rápida, porque como você falou, né, Ricardo, é uma questão enorme essa questão do mal, né, na história, mas assim, eu penso que nesse período de cruzadas e da colonização também, que dizimaram a América e tudo, eu acho que ali a questão do cristianismo está muito envolvida com o poder da Igreja Católica. Então, hoje nós temos a mídia, nós temos outras ferramentas, instrumentos de poder. E a Igreja, naquele tempo, a Igreja Católica não era cristã. Ela era tudo menos cristã, né? Eu acho que ela representou, durante muito tempo, essa parte ideológica do poder. E que aí provocou tantas lutas, como aí a Patrícia também falou, né? No passado, e é uma evolução que a humanidade passou, mas, de toda maneira, é difícil mesmo para a gente digerir tanta crueldade, tanta maldade numa instituição que se diz cristã, né? Então, é o contrassenso, vamos dizer. Mas, o nome de Jesus já foi muitas vezes tomado em vão, né? Então, a gente vai... Inclusive, ele nos alertou com relação a isso, né? Muitos virão em meu nome. Manuel? Oi, é o seguinte, complementando aí o que o pessoal falou, essa questão, as guerras, a maioria das guerras sempre foi, inclusive as cruzadas, foi feita em nome de Deus, tanto de um lado quanto do outro. As guerras santas se usa o nome de Deus para inflamar o povo a participar, a se engajar, mas na maioria delas, como também foi a cruzada, o grande objetivo era manter o domínio de uma rota comercial.
Não tinha nada de religião ali. É porque ali sempre foi uma rota de comércio com o Oriente muito forte. Então, era questão de ter o domínio daquela região. E essa guerra continua até hoje, o domínio daquela região. Os séculos se passaram e continua-se. Inclusive, no filme Cruzada, tem um personagem que faz um padre, que ele fala: as grandes atrocidades do mundo sempre foram feitas em nome de Deus. Perfeito. Muito bom. E hoje nós podemos não ter as guerras violentas, sangrentas, mas temos a guerra psicológica, né? No terreno dos campos da teologia e tudo mais. Então, onde se procura fazer seguidores, né, a todo custo. Então, continua. Uma nova feição, mas continua. Priscila? É só um questionamento meu mesmo, compartilhar com vocês, é que hoje eu entendo o porquê de muitos não acreditarem em Deus, de muitos serem ateus, né? Eu consigo compreender devido a esta lógica histórica, né? Porque se a pessoa realmente não estuda, não se aprofunda, buscando quem realmente é Deus, procura diferenciar o ser humano representando a igreja e Deus, né, representando a nossa divindade e realmente a quem devemos seguir, essa confusão faz com que muitos não compreendam o que aconteceu historicamente. Porque, como já foi bem observado, foi muito grave o que aconteceu historicamente, né? Foi algo realmente que choca. Mas a gente precisa entender também, porque hoje a gente tem esses ataques à igreja, a Deus, né? E eu consigo compreender a falta de entendimento dessas pessoas quando falam sobre esse Deus, porque há uma confusão, né, do que os homens fizeram em nome dele e quem realmente é Deus, né? E o quanto é importante, através das nossas ações, dos nossos estudos, da nossa orientação, ter essa clareza para poder, aos poucos, ir colocando para essas pessoas quem é Deus, quem é realmente Deus, e não, né, esses representantes que se diziam amando de Deus, né? Perfeito. Muito bom, Priscila. Eu acredito que todos nós sabemos que o cristianismo ele é uma obra dos homens, inspirada em algo elevado espiritualmente como Cristo. Então, há uma distância grande do cristianismo para que o Cristo ensinou. Esse é um reconhecimento, inclusive, eu vou repassar no grupo um texto que eu recebi na semana passada, que foi objeto de bate-papo de um grupo que eu participo, onde as ideias do autor, que vão ali caminhando dentro da teologia e da filosofia, convergem com aquilo que a doutrina espírita coloca, a necessidade de reviver o cristianismo antigo, primitivo, que ele foi deturpado ao longo do tempo. Que esse cristianismo que aí está, ele é um simulacro do verdadeiro cristianismo, né, dos ensinos do Cristo. E é reconhecido por muitos pensadores. A gente tem Gandhi falando sobre isso, né, fazendo a crítica devida. Temos Khalil Gibran. Khalil Gibran ele faz o encontro de Jesus com o Cristo histórico. O Jesus chega para ele e fala: não te conheço. Quem é você? Não te conheço. É um ser diferente, né? E aí sim, é o que você comentou, Priscila, com toda a propriedade, porque
o que nos chega a respeito de Cristo? É através de quem? São das religiões instituídas. Elas que nos apresentam Cristo ao seu modelo. E algumas com mais ênfase. Outras com menos ênfase. Então, quem ganha mais o discurso? Aquele que bate mais na tecla. Que está ali. Né? E aí a gente vê isso que você comentou, né? Pessoas que não são do meio religioso olham essas instituições que já estão deformadas e falam, não, mas isso eu não quero para mim. Então, aí entra o trabalho nosso, né, de espírita, de sem proselitismo, sem querer fazer seguidor, apresentar o Cristo da melhor forma possível, destituído dos nossos caprichos, preconceitos, procurar chegar mais próximo da fonte possível. E não é um trabalho fácil. Né? Mas estamos aí. Os livros espíritas procuram isso. Essas obras que o Irair mostrou, uma delas. Existem inúmeras outras. São muitas. Chico mesmo é um grande arauto nesse sentido. Então, o que quer dizer? Quem entendeu o Evangelho com maior pureza, próximo da caridade, da piedade que Cristo demonstrava, do sentido de aceitação que o Cristo tinha do próximo, daqueles que são rejeitados pela sociedade, dos diferentes, dos marginalizados. Então, você vai encontrar nas obras do Chico bastante esclarecimento das passagens, para a gente ter uma compreensão melhor. Tá bom? Alguém mais, algum comentário? Vou passar para o próximo slide. Vamos ver, então, a Alexandria. Quem poderia ler? Se puder ler no slide, se não, no livro também pode ser. Maria de Lourdes, já tinha se candidatado? Quer? Opa, vamos. Prefere no slide, então? O slide estava resumido. Mais resumido, né? Então, acho tá que ótimo. Talvez então. fique até melhor. Tá bom. Então, vamos lá. Alexandria, a metrópole, a biblioteca, o museu. A Biblioteca de Alexandria foi fundada no século III a.C., pelo sucessor de Alexandre o Grande, o rei grego Ptolomeu I. A cidade de Alexandria foi fundada durante o Império Macedônico, em 331 AC, pelo próprio Alexandre, com o nome que homenageava a si mesmo. A biblioteca foi uma das maiores do mundo. A biblioteca, que no seu auge contou com mais de 700 mil papiros, e seu objetivo era preservar a cultura. Não abrigava somente livros, mas também documentos, manuscritos, papiros, laboratórios, etc. Seu legado é imenso, pois durante 7 séculos fomentou e abrigou grande parte do conhecimento da antiguidade. Ok. Ainda tem mais um slide, Maria? Segura um pouquinho aí. Então, aí, vocês estão vendo uma figura aí, que é a figura de Alexandre, né? Que eu coloquei uma pintura aí do lado esquerdo. E direito um desenho que retrataria, então, o interior da Biblioteca de Alexandria. Tem aí um objeto esférico, né? Que denota o quê? Quem assistiu o filme vai lembrar bem dos objetos esféricos, né? Qual a importância de se analisar o círculo, a elipse, né? Sistema solar. Sim. A grande preocupação de Hipátia, né? Desvendar os segredos do movimento dos astros. Astrônoma, A gente fica impressionado de ver, né? Naquela época, alguém com uma preocupação. Hoje, eu penso que já está mais popularizada a astronomia, todo mundo olha os espaços, nós temos os satélites, mas naquela época, né? Era algo extraordinário mesmo.
Ok? Então, a biblioteca tem essa grandeza que nos está apresentada aí no texto, 700 mil papiros, esse número varia um pouco, tá ok? Conforme literatura aí, eu já vi falar de 400 até 1 milhão. Então, uma quantidade imensa de... E é interessante, né, a gente olhar quem teve a oportunidade, acho que no primeiro slide, deixa eu voltar aqui no primeiro slide, que tem uma figura um pouco melhor do que seria... Estão vendo aí? Imagina isso, organizar isso. Vou aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Estão conseguindo enxergar os papiros? Sim. Aham. Muito legal. Olha só. Então, é um trabalho gigantesco, algo admirável, que era fruto de trabalho de muitos anos, é um trabalho ali de gerações. Né? Tanto como vale, né? Quando a gente assiste aí o filme, a gente vai ver a destruição da biblioteca, né? Dá até dor no coração. Mesmo no filme, a gente fica... para nós que apreciamos o estudo, a literatura, os livros, porque por mais que hoje seja digital, eu, por exemplo, tenho a minha estantezinha aqui com os livros, que é o meu xodó. Sim. É o canto preferido aqui. Então, assim, sou das Dá dor no antigas da coração. vida. Eu estou ali sempre arrumando por ordem, por assunto, e por aí vai. Existe um zelo, né, que a gente acaba pegando amor pelos livros. Mesmo que digitalizem tudo, às vezes o livro físico ainda para a gente é um objeto de estimação, né? Com certeza. Então, realmente... Pode ler, então, para mim, Maria Lourdes, esse slide? Destruição da biblioteca? Sim, vamos lá. A destruição da biblioteca. A causa da sua destruição não é consenso. Algumas teorias falam sobre incêndios ocasionados por motivações religiosas, sejam elas muçulmanas ou cristãs, em perseguição. Muitos a consideraram como a primeira universidade do mundo, já que o modelo é seguido até os dias atuais. Ela também teve enorme importância ao fomentar e abrigar conhecimentos do mundo antigo. Em 2002, foi inaugurada a nova Biblioteca de Alexandria, um prédio suntuoso que teve patrocínio da Unesco e é administrado pelo Ministério da Educação do Egito. Então, essa nova biblioteca está aí numa figura que eu coloquei para vocês, do lado direito, superior, ok? E uma pintura também aí da destruição da Biblioteca de Alexandria, na Antiguidade. Doideira, né? Eu vou passar os slides depois pelo WhatsApp, aí vocês poderão olhar melhor. E ela fica em Cairo, no Egito? Essa nova de 2002? Isso mesmo. Ok, perfeito. Coloca a Biblioteca de Alexandria 2023, por exemplo, no Google Imagens, vocês vão ver bastante imagens de lá. Ok? Então, isso, a verdade. Carlos, muito bom. Passou batido, isso mesmo, Carlos. Tá. Vamos dar uma olhada aí no Google, pode até dar uma olhada melhor no interior. Você pode estar olhando a parte interna e tudo mais. Ok? Algum comentário, pergunta? Alguma coisa que alguém viu no filme que chamou a atenção? Pode enriquecer aí para nós? Então, vamos lá, vamos adiante, então. O neoplatonismo, poderia ler? Tá, vamos lá. O neoplatonismo. Corrente de pensamento iniciada no século III, que se baseava nos ensinamentos de Platão e dos platônicos,
mas interpretado de forma diversificada. Apesar de muitos neoplatônicos não admitirem, o neoplatonismo era muito diferente da doutrina platônica. O prefixo neo, inclusive, só foi adicionado pelos estudiosos modernos para distinguir entre os dois, mas na época eles se autodenominavam platônicos. Principais neoplatônicos: Amônio Sacas, em latim Amônio Sacas, Plotino, Porfírio, Hipátia de Alexandria. Outros nomes: Orígenes, Jâmbiclo, Próclo, Filon, Boétio e Santo Agostinho. Ok? Então, aí nós temos aí os principais e essa observação importante, né, do texto, de que o prefixo neo foi colocado justamente para diferenciar dos ensinamentos de Platão, porque os seus seguidores estavam desvirtuando os ensinamentos platônicos, né? Fazendo um platonismo à feição de cada um. Pode falar, Maria. Que você até falou sobre o filme, dá para mostrar bem essa época, quanta disputa que havia, né, entre as várias escolas. Era uma coisa assim de louco. Você tinha os islâmicos, tinha os cristãos, os gregos, mas tinha as escolas diferentes também que ficavam disputando, né? Era um momento de muita disputa aí nesse período. Isso. E muitas dessas disciplinas, dessa filosofia neoplatônica, sofrem influência de outros povos. Então, vai haver um sincretismo com conceitos vindos do Egito, da Assíria, né? Então, acaba que vai deturpando, né, aquilo que, na sua fonte, no pensamento de Platão, era mais, vamos dizer assim, tinha uma linha de pensamento mais bem fundamentada. Começa a ficar algo muito místico, às vezes algo até eivado de superstição, e por aí vai. Alguém levantou a mão para fazer um comentário? Parece que surgiu, não. Tudo bem? Vou passar aqui para vocês verem agora quem são alguns desses neoplatônicos. Nós vamos ver aí na sequência. Eu tive aí fazendo um catadão, né, no Google Imagens. E aí, então, Filon, já no tempo de Jesus, né, 25 a.C. até depois de Cristo, 50 depois de Cristo. Filona, Amônio Sacas, então aí 175, 240 depois de Cristo. Orígenes, que é o da nossa reflexão de hoje, e aí então já está com uma veste aí que nos lembra realmente um sacerdote, padre da igreja, em 185, 253 depois de Cristo. Depois Plotino, o mais relevante dos neoplatônicos. Porfírio, que também tem grande importância, mas é seguidor de Plotino. Então, Plotino em 205, 270 depois de Cristo. Depois, Porfírio vem aquele que vai fazer toda uma biblioteca com estudos do que o mestre Plotino falou. 232 a 304 depois de Cristo. E Hipátia de Alexandria, 370 a 415 depois de Cristo, é a figura central do filme Alexandria, né? Através da atriz Raquel Welch, se eu não me engano. Ok? E aí, pode falar. Ricardo, isso, para quem vai assistir o filme, eu já assisti, incrível, estou vendo a foto dela, isso aí é foto original, não é da atriz que faz o filme, né? A Raquel Weisz lá. Mas isso. Incrível como são parecidas. Isso, encontraram uma atriz muito parecida. Parecidíssima. Essa foto ainda que eu coloquei colorida, até porque as outras estão coloridas, mas ela é baseada em uma em preto e branco. Como se fosse
é o autorretrato pintado em preto e branco da antiguidade, que é muito comum. Okay? A maioria delas se encontra em preto e branco na forma original, numa pesquisa do Google. Maria de Lourdes? Oi, eu estou aqui me controlando para não falar muito, mas isso eu não posso deixar de falar. É porque tem um site, tem um canal no YouTube, Mulheres Filósofas, e que é muito legal. E se a gente, porque elas não aparecem muito, né? Mas agora estão se resgatando. Inclusive, tem a Temistocleia, que era parceira do Pitágoras. Olha bem, bem antes, né, na época de Pitágoras, a Temistocleia, descobriram ela, né, que estava apagada. Então, houve um apagamento de mulheres filósofas, que agora está tendo um grupo aí, né, agora com as mulheres da nova geração, estão resgatando. Empoderamento feminino. Isso, então é muito legal você saber. A Hipátia é uma das primeiras a ser, né, trabalhada aí. Qual é o nome mesmo do site? É Mulheres Filósofas. Vamos dar uma pesquisada aí depois, colocar legal, lá no grupo do WhatsApp. Isso. Bem bacana, bem interessante. Então, esse é um aspecto interessante que você levantou, Maria de Lourdes. Na filosofia, nós somos devedores. Os homens estão em débito nesse sentido, porque a gente fala muito do Sartre, esquece lá da Simone, da parceira dele, e aí por aí vai. Isso não é nem vocês homens que são devedores, é como ela estava falando das religiões, é uma questão histórica, né, desse apagamento das mulheres, né? Que tem que resgatar um dia. Isso, muito bacana. Legal, vamos lá então, vou passar o próximo slide. Neoplatonismo, a filosofia dos neoplatônicos, né? Vamos ter um resuminho aí do que seria essa filosofia. Quem poderia ler? Eu posso. Pode ser, então, Manuel. Os neoplatônicos não acreditavam no mal e negavam que este pudesse ter uma real existência no mundo. Isto era mais uma visão otimista do que dizer que tudo era, em última instância, bom. Era dizer apenas que algumas coisas eram menos perfeitas que outras. O que outros chamavam de mal, os neoplatônicos chamavam de imperfeição, de ausência do bem. Os neoplatônicos acreditavam que a perfeição humana e a felicidade poderiam ser obtidas neste mundo e que não precisaria esperar uma pós-vida, como na doutrina cristã. Perfeição e felicidade, uma só coisa, poderiam ser adquiridas pela devoção à contemplação filosófica. Ok. Obrigado, Manuel. Nada. Então, essa questão da não existência do mal, né? Esse posicionamento neoplatônico lembra alguma coisa aqui para vocês? O pensamento espírita, ele se alinha a essa ideia? Sim. A expressão ausência do bem que está aí no texto é uma expressão bem veiculada no meio espírita, né? O mal não tem uma existência por si. O mal, ele é a ausência do bem. Pode falar, Iraí. Naquela música que a gente cantava aí no Paulo de Tarso, das fraternidades, a nossa mentora, lá, monitora do curso Nazira, ela recomendava que quando falava, né, para a espiritualidade nos ajudar a combater o mal que tenta dominar o mundo, a gente suprimia o mal e falava, né, ajude-nos a prevalecer o bem como meta final, né? Então, nunca dando destaque e protagonismo para o mal, sempre o objetivo bem. Até no Pai Nosso eu já adaptei, e eu, quando termina, vocês podem ver que o Pai Nosso, livrai-nos do mal, amém. Poxa, o mal acaba sendo protagonista na oração do Pai Nosso, então eu acrescento humildemente que prevaleça o bem, para não salientar o mal. Ok. E também a gente também fui da turma da Nazira. A gente encontra muito aquela expressão também, o mal não merece comentário algum. Né? Também no meio espírita. Agora,
existe aí uma dificuldade, né? Porque, de uma certa forma, nós falamos das forças do mal, das hostes, né? Então, assim, o que pode ter a aparência do mal para nós é apenas um estágio, um momento. Sim. Né? Não algo como uma existência duradoura, uma substância em si. É o exercício do livre-arbítrio, onde alguns se posicionam na prática do mal. Então, para nós, uma questão que os gregos discutiam, que é o inferno, que seria o lugar destinado aos maus, deixa de existir. Porque, na verdade, esse lugar ele é o lugar temporário também. Ele só existe em função dessas almas que agem nessa direção. Quando elas deixarem de agir assim, esses lugares deixam de existir. Irair? E numa homenagem à Tati, que está ausente, eu quero lembrar um provérbio que ela lembrou aqui numa das nossas aulas, né? Não há bem que dure sempre, nem mal que nunca se acabe. Boa. Maria de Lourdes. Só lembrando aqui rapidinho, que aí quando você fala em inferno grego, é meio diferente do nosso, né? Perfeito. O inferno dele tinha as áreas, tinha o Campos Elíseos, o Tártaro e mais um outro lá. Então tinha uma área para os maus, mas o inferno era de todo mundo, era o reino dos mortos, né? Campos Elíseos era onde ficavam os bons. O inferno é a mansão dos mortos. Isso, e aí você tem o Tártaro. O Tártaro era onde ficavam as almas do mal, né? Independente do estado espiritual de cada um. Inclusive, Jesus desceu à mansão dos mortos. Isso. Foi lá, pregou para espíritos que estavam lá. E é lógico que Jesus não ia pregar para espíritos que não fossem passíveis de conversão. Sim. Por que está pregando, né? E aí pregando porque é possível ainda encontrar a luz do bem. Isso que você tinha falado um pouco antes, desse antigo cristianismo, a diferença é muito grande, né, em relação a todos esses conceitos de mal, de inferno, todos esses conceitos que a Igreja Católica meio que interpretou a sua moda, né? Isso. Agora, o importante aí nesses slides que a gente está olhando é os neoplatônicos, eles faziam um esforço para fugir um pouco do pensamento de Platão, aonde você tinha um mundo separado das ideias, um porvir aonde a alma ia e lá encontrava a justiça. Os neoplatônicos eles estão tentando fazer isso aqui na Terra. Então começa nesse primeiro sentido de negar a existência do mal e de que a felicidade, o reino de Deus, é encontrado aqui também. E aí eu acho que surge uma grande dificuldade, né? Porque onde é que está esse reino de Deus? Quando é que ele apareceu na Terra? Esse lugar melhor, essa instância de bem-aventurança prometida por Jesus. E aí vai ver o conflito entre os cristãos, porque os cristãos estão falando de um outro mundo. Sim. Do Cristo que fez a promessa de um outro mundo melhor, de um porvir. E a gente vai ver, então, que os cristãos, para defender a ideia metafísica de um reino futuro, são obrigados a usar de demonstrações de poder, porque não têm ainda a capacidade filosófica para justificar esse outro mundo. Então, nós vamos ver o conflito entre os neoplatônicos, entre os pagãos e os gregos, tentando, através da razão, chamar os homens à responsabilidade, e os cristãos fazendo isso de uma outra forma. Por isso que no filme aparece a cena daquela pira funerária,
uma fogueira. O filósofo argumenta, o cristão fala, passa pelo fogo. E aí ele vai dar a demonstração de poder que Deus, a princípio, teria dado para ele, né? De passar no fogo e não se queimar. O pagão, quando passa, se queima. O grego, quando passa, se queima. Porque ele não tem Deus. Então, esse embate entre a razão, a filosofia e esse misticismo espiritual, ele é já daquela época e vem até os dias de hoje. Se a gente olhar as religiões de hoje, elas também estão tendo confronto nas mesmas questões. Uns pela teologia, pelo argumento, e outros pela demonstração de poder. O Espírito Santo, porque a profecia, porque Deus me deu esse dom, e por aí vai. E há, então, aí até mesmo no meio cristão de hoje, as mesmas polêmicas que já haviam lá entre os gregos. Esse esforço, ele tem aí que os neoplatônicos estão fazendo, uma questão da síntese também entre Platão e Aristóteles. Está envolvido nisso também. Porque a ideia era conciliar Platão com Aristóteles, falar das coisas metafísicas, mas, ao mesmo tempo, ter a base racional aristotélica da lógica aristotélica. Ok? Esse é o grande desafio. E alguns vão cair mais para o lado místico, racional, e outros para o lado racional. Exato. Vai depender um pouco da tendência de cada um. Né? Formando grupos. Iraí, pode falar. E o filme também reforça isso. Quando ele fala, quando os neoplatônicos dizem aí que a felicidade pode ser obtida neste mundo e que não precisaria esperar uma pós-vida, olha a confusão que eles armam o vespeiro para quem está esperando o Messias para os cristãos e mexe com os hebreus que ainda estão esperando outro Messias além de Cristo. Imagina. Aí virou o que virou, né? Aí a confusão está feita, né? Armário, Foi bom você pontuar, que aí temos nesse caldeirão a presença dos judeus. Exato. Espero muito bom essa pontuação sua. Beleza. E a gente vai ver que, num primeiro momento, gregos enfrentam cristãos, mas depois os judeus viram inimigos comuns. Eu já tinha visto uma vez, mas voltei a pesquisar aquela figura dos parabolianos. Como é que é? Puxa, me faltou até o nome agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parabolandos. Aquele grupo que está com as roupas pretas, vocês lembram o nome? Quem viu aí? Consegue me ajudar? Parabolandos. Parabolanos, isso, Marcelo. Obrigado. Estive até fazendo uma nova pesquisa sobre isso, que eu devo ter pesquisado há muito tempo no passado, não lembrava dessa figura. A gente sempre lembra, né, de outras figuras, como fariseus, saduceus, e tem esses aí também. Ok? E vão até causar, então, a morte da Hipátia no filme. Opa, estou contando o filme, né? Dando spoiler aqui, mas é de 2009, né? Com certeza hoje ela já está morta, né? Me desculpe aí, gente. Putz. Vamos lá. Deslize aí. Bom, vamos ver então Filon e Sacas, Amônio Sacas, um pouco. Quem poderia? Espera aí, acho que tem alguma coisa aqui. Isso, melhorou, né? Quem poderia? Irair, quer ajudar a gente aí? Sim, 11/4, Filon Sacas. Filon, 25 AC até 50 depois de Cristo, foi um filósofo judeu helenista que viveu durante o período do helenismo. Tentou uma interpretação do Antigo Testamento à luz da filosofia grega e da alegoria. Foi autor de numerosas obras filosóficas e históricas, onde expôs a sua visão platônica do judaísmo. Nela acentua que Platão é um Moisés que fala grego,
que fala grego. Tenta harmonizar a revelação e a razão, a Bíblia e Platão. Amônio Sacas, 175 a 242, foi um grande filósofo grego em Alexandria, considerado por muitos como o fundador da escola neoplatônica. De origem simples, ele ganhava a vida como carregador. Seu apelido era carregador de sacos, em grego, sacas ou sacoforos. Isso. Bom, obrigado, né? Então, veja aí uma breve descrição, né? Ou quando a gente pensa no Philon, nós vamos ver que ele é do tempo de Jesus, anterior, nasceu 25 anos antes, depois, 50 depois de Cristo. Então, ele vai falar o quê? Do judaísmo. O cristianismo ainda não está estabelecido ainda. Então, ele vai tentar fazer essa síntese, né, do pensamento grego helenista com o pensamento judaico. Que eu achei muito bacana, interessante essa frase, né? Platão é um Moisés que fala grego. É bem... sim, quando a gente pensa em Platão até no sentido político, né, que ele tenta estabelecer a república, as regras do bom viver, né, para os cidadãos da república, aí a gente lembra muito de Moisés, que, né, teve que executar isso. Né? Amônio Sacas, então a gente vai perceber que Amônio Sacas é o que? É um autodidata. Porque a gente viu aqui que ele é de origem simples, ganhava a vida como um carregador de sacos, mas, ao mesmo tempo, é inaugurador da escola neoplatônica. Né? Então, não há aqui uma referência a ele ter estado entre os filósofos, ou estado na academia de Platão. Então, o autodidata é aquele que, participando lá dos encontros da Ágora, observando os filósofos, mesmo como carregador de sacos, né, ele vai ser o fundador de uma escola de pensamento. Ok? Vou passar aqui, então, para o próximo slide. Como é que nós estamos no tempo? Nós vamos ter que correr um pouquinho. Variar, né, Carlos? Ah, meu Deus do céu. Orígenes. Então, eu vou ler Orígenes para vocês, vou até resumir um pouco. Orígenes, então, é discípulo, então, de Sacas. Ele procura demonstrar, então, que Platão é o precursor do cristianismo, que atinge, então, sua essência no Evangelho de Jesus. Então, esse esforço que o Orígenes faz como teólogo para usar a filosofia grega em favor do Evangelho. Ele é considerado o maior erudito da Igreja Antiga. Falam que Orígenes era um carvalho em meio à pradaria. É uma expressão usada. Quer dizer, aquela árvore imponente no meio de uma pradaria seca, né? Reluzindo lá. Foi martirizado em testemunho de sua fé ao seu pai, Leonídio, né? Foi martirizado ao testemunhar sua fé. Para sobreviver, então, Orígenes foi lecionado, uma mente curiosa, aberta, inclinou-se à filosofia platônica, estoica, brilhante aluno de Clemente. Em 2003, assumiu a direção da escola de Pântano, no lugar de Clemente. Naquela figurinha que eu coloquei lá em cima, está escrito assim, Orígenes Adamantinus, porque Orígenes, o apelido dele era o Homem de Aço. Ok? Porque ele passou por muito sofrimento, muita perseguição e sempre fiel às suas ideias, aquilo que ele acreditava. Então, pegou essa alcunha daquele que resiste a tudo. Seria, vamos dizer assim, um herói, né, da antiguidade, como a gente fala hoje dos heróis modernos, né? Ele seria o herói da antiguidade. A patrística, né, que vocês vão ver mais para frente, que é o período dos padres. Aí tem uma figurinha que eu coloquei aí, que é um dos textos de Orígenes, que é o livro escrito contra Celso.
Então, é uma polêmica, né, contra esses céus. Então, veja que ele estudou as Escrituras Sagradas, o Velho Testamento, escreveu, né, as hexaplas, ou seja, o Velho Testamento escrito em 6 línguas, no grego, no hebraico antigo, no egípcio e outras línguas. São 6 aí, né? Criou a doutrina da pré-existência da alma, isso é muito importante para nós espíritas, que nós vamos ver na antiguidade um dos iniciadores da igreja primitiva falar que a alma já existia antes, ela já preexiste, e já vem com certas condições para esse mundo. A alma boa encontra o corpo bom, a alma má encontra desafios e um corpo, muitas vezes, com problemas aqui nessa vida. Já um rascunho aí da reencarnação. Ok? Essa doutrina teve muitos seguidores dentro e fora da igreja, mas foi banida. Então, banida o quê? No Concílio de Constantinopla, no V século. Está aí no texto 553 depois de Cristo. Escreveu sobre os princípios contra Celso. Essa doutrina despertou, então, a animosidade da igreja, através do bispo Demétrio de Alexandria, provocou a fuga de Orígenes, e ele, então, foi perseguido, torturado, morto em 253 depois de Cristo. Então, se vocês colocarem no Google Orígenes, espaço, reencarnação, vocês vão encontrar inúmeros estudos espíritas sobre os textos de Orígenes, textos originais. Eu tenho alguns aqui. Então, para tirar qualquer dúvida, ok? Pegar lá o texto original e ver o que o Orígenes falava sobre essa questão. Há uma polêmica em torno disso. Os católicos não aceitam, porque a pré-existência da alma foi considerada heresia nesse sínodo. Então, a partir daí, nesse concílio, ela não poderia mais ser tratada como uma doutrina cristã. E aí vem a doutrina espírita, no século XIX, recuperar a reencarnação no meio cristão. Então, a princípio, nós estamos sendo hereges modernos do cristianismo. Ok? Mas lá, nos primeiros séculos, muitos aceitavam. Os judeus aceitavam a reencarnação. Então, há um hiato aí, do V século até a doutrina espírita, que cabe uma investigação. O que aconteceu? Por que passou a ser proibido? E aí a gente vai descobrir muita coisa, quando a gente pesquisa sobre Orígenes, Justiniano, Teodora, e por aí vai. Fica aí para instigar vocês a irem atrás do assunto. Plotino. Então, uma descrição aí de Plotino. O Plotino é discípulo do Amônio Sacas, que foi por 11 anos mestre, né, de Porfírio. A gente sabe bastante através de Santo Agostinho, que é um neoplatônico, foi neoplatônico também, Santo Agostinho. E aí diz que em Plotino, Platão reviveu. Plotino esteve na Pérsia, lá ele tomou contato com a filosofia persa, indiana, ele regressa a Alexandria, depois segue para Roma, desenvolve doutrinas de Amônio, numa escola de filosofia junto ao seleto grupo de alunos, funda uma cidade chamada Platanópolis, baseada nos ensinamentos da República de Platão, não consegue devido ao imperador, que é seu discípulo, por temer complicações políticas, as implicações, né, de implantar a República de Platão. Em Plotino mistura-se fé e razão, mística e filosofia. Metade de sua alma está na filosofia grega e metade nas religiões orientais. Baseava sua filosofia na Trindade Universal e no Círculo da Justiça, que eu vou apresentar para vocês agora rapidamente. A Trindade Universal é muito importante conhecer, porque é usada em muitos cursos de filosofia clássica.
Quando a gente vai fazer, por exemplo, cursos na Acrópole, a gente vai encontrar essa questão da nous, que é o item 2 aí, o intelecto. Então, você tem o uno, que é Deus, o supremo bem, essa trindade universal, né? Tem o intelecto, que é a nous, o plano do pensamento, da razão racional, e a alma, que é a que está no mundo, as individuais. Então, a questão da nous, que é onde está o mundo das ideias, aonde a razão, ela vai ter uma influência muito grande na Bíblia. Porque quando a gente pega lá o Gênesis, por exemplo, quando fala do Logos universal, no princípio era o verbo. Está falando dessa razão universal. Então, há uma compreensão de que há uma razão universal que coordena todas as coisas. Ok? Então, fica aí, a trindade universal é essa. Depois vocês vão estar com o slide à disposição, já mando logo após a aula. Vocês podem dar uma lida melhor aí no texto. Tudo bem? Posso passar, então? Deixa eu passar aqui rapidinho. Nós estamos aí com o tempo. Círculo da justiça. O círculo da justiça são as vidas múltiplas, a questão da reencarnação. Né? Que a alma que se liberta do corpo, né? A alma sobe, então, a hipostases superiores. Essas hipostases, né? Essa substância, né? Elevada. Se ela viveu exclusivamente voltada para o mundo sensível, entregue às sensações, ela continua atraída pelo mundo material. Se ela teve pensamentos superiores, ela se eleva, saindo deste mundo. Então, a alma pecadora, a criminosa, ela está sujeita ao círculo férreo da justiça. Tá? Que para nós, na linguagem espírita, a gente fala assim, está preso na lei de ação e reação nos mundos materiais, sofrendo as consequências dos seus atos. Espiando, né? Que a gente costuma dizer. E então serão necessárias várias reencarnações para que ela supere esse círculo férreo da justiça. Ok? Próximo slide. Porfírio. Porfírio, então, é um dos importantes, né? Mais importantes discípulos de Plotino, que organizou e publicou 54 tratados do mestre Plotino na obra Enéadas, composta por 6 livros. Escreveu a bibliografia de Plotino no livro A Vida de Plotino, comentários sobre as obras de Platão, de Aristóteles. Aí cita o livro dele, né, em latim, Predicamenta. Boécio, tem um comentário, faltou fazer uma pesquisa sobre o Boécio para vocês, tá? Fico devendo, depois eu mando aí pelo WhatsApp. E é isso, torna-se, então, um texto padrão das escolas, das universidades medievais. Então, o Porfírio, ele vai ser mais ou menos o que Aristóteles foi para Platão. Um sistematizador. Colocar isso organizadamente, e aí, então, é usado nas escolas. Vai criar uma enciclopédia. Okay? É lógico que Platão foi Aristóteles foi até muitas vezes uma antítese de Platão. Mas nesse sentido de organizar uma enciclopédia e colocar ela à disposição, é o que ele se assemelha a Aristóteles. Ok? Foi violento opositor do cristianismo, e aí entra essa questão, né, de que para os gregos os cristãos eram bárbaros, longe do estudo da filosofia com as suas disciplinas, suas doutrinas bárbaras. Ok? Então, conflito aí, né? E aí é onde Porfírio vai ser o violento opositor do cristianismo. Vou passar mais um slide aqui para a gente encerrar com a Hipátia. Então, e aí, então, eu reforço a recomendação para aqueles que não viram, se puderem,
conhecer melhor a Hipátia, essa filósofa neoplatônica, nascida, né, filha do matemático Theon, então filha de um matemático, né? Uma das maiores mentes, a mente feminina, ela era brilhantíssima. No filme a gente vê que ela está acima de todos. A gente observa a capacidade dela de raciocínio, né? Então, aí uma breve descrição de quem é Hipátia simbolizou a aprendizado e a ciência que os primitivos cristãos identificavam como paganismo. E, por esse motivo, foi cruelmente assassinada em 415 por cristãos fanáticos, formado por monges e seguidores do bispo Cirilo. Essa controvérsia de Cirilo, né, do Cirilo com o Orestes, também está retratada nesse filme, que eu sugiro como complemento para a aula de hoje. Acho que é isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Uma descrição da filosofia grego-romana está na apostila, apresentando os filósofos Cícero, Sêneca e Marco Aurélio, como esses do período dessa fase da filosofia grego-romana. Cícero, partidário do ecletismo, um dos maiores oradores romanos do direito e da política. Sêneca, que defendia o estado de igualdade entre os homens, que mostra, então, Sêneca uma moral humanitária. E Marco Aurélio, né, que é conhecido pela filosofia estoica, imperador romano, que mostrava seu lado corajoso de guerreiro e de bom administrador. Bom, é isso, gente. Vou ler a conclusão, encerrando. Esse período da filosofia, então, mostrou um lado místico acentuado, dentro de um platonismo fortemente influenciado pelas culturas orientais em Alexandria, onde prevalecia uma grande liberdade de pensamento e expressão. As correntes filosóficas e religiosas interagem, se influenciando mutuamente. E é nesse turbilhão de conhecimentos que nascem e florescem as diferentes doutrinas que a Igreja cristã vai polemizar e começar a se estruturar doutrinalmente. Aí a bibliografia, né? Alexandre, recomendo a leitura, tudo que for do Herculano, se vocês puderem ler, recomendo, ok? Humberto Holden também. Herculano é o grande filósofo da doutrina espírita brasileiro, e depois tem Leon Denis, né? Também, que é outro que eu recomendo para esses assuntos, para essa temática. Tá bom, gente? Isso aí, gente. Desculpe um pouco o atropelo aqui do final. Minha correria o Carlos já conhece. As minhas desculpas também. A gente sempre tem muito a colocar, né, pontuar, e eu gosto da participação de vocês. Então, eu acho que essa aula, que é onde a gente pratica também a dialética filosófica, ela é muito importante. Por isso que eu há bastante espaço para isso. Tá bom, gente? Obrigado aí pela atenção, carinho de todos vocês, pelos votos de aniversário que me deram ao longo da semana, carinho de cada um. Isso são boas energias que nos ajudam na recuperação física, mental e espiritual. Eu sou agradecido a cada um por isso. Os nossos parabéns aqui, viu, Ricardo? Pessoalmente, online, agora, tá? Que Deus dê muitos e muitos anos de vida para você, muita saúde, muita paz aí, que você continue aí colaborando tanto aí com a gente, tá bom? Agradecido. Obrigada, Ricardo. Foi perfeita a aula, viu? Quem gostaria de fazer Muito bom. oração? Eu vou fazer o encerramento, então, já que está todo mundo Isso. aí, eu fiquei quietinho hoje, então eu consegui me controlar aqui, então eu vou fazer o encerramento. Vamos, então, agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, por mais essa oportunidade de reflexão, de aprendizagem, por nós podermos, passo a passo, aí, irmos colocando um pouquinho mais de conhecimento, expandindo um pouquinho mais as nossas mentes e pedindo ao mentor dessa turma que possa sempre continuar nos incentivando, nos apoiando, nos orientando, para que nós possamos sempre trilhar
com muita tranquilidade, com muita persistência, esse caminho, que é um caminho sem volta, que é o caminho do conhecimento, o caminho do esclarecimento e da consciência desperta. Aproveitar também e desejar as boas-vindas às novas alunas, né, que chegaram nessa noite, e que elas possam também continuar com a gente aí durante todo o curso. Ok? Que assim seja. Um bom final de semana a todos e que Deus proteja a todos nós. Boa noite para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ricardo. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Até quinta, gente. Boa noite.